Seja bem-vindo às nossas conversas sobre fundamentos da administração. Hoje nós vamos conversar aqui sobre a abordagem sistêmica. Então, vamos lá. Então, a abordagem sistêmica, ela compreende que o mundo, né, o que nós vivemos, ele é um grande sistema, né? Aonde nós temos aí diversas relações, né? Onde a gente poderia dizer que nós quase vivemos numa rede de relações. E aqui no caso, a gente tem nessa foto aí umas células nervosas, né? Do nosso aparelho, né? E ela compreende assim, né? Nós vivemos dentro de um sistema todo cheio de imbricações. E as empresas ou as organizações, elas estão aonde? Elas estão dentro desse sistema, né? Então a gente pode ver aqui que apareceu a nossa empresa, né? E essa empresa, ela é um sistema totalmente aberto. Ela recebe muitas influências dentro do meio ambiente. Então, na visão sistêmica, né, a gente vai ter muito mais uma relação. A empresa é um sistema aberto, né, diferente do sistema da administração clássica, que a empresa é um sistema fechado. Ele avança na ideia da visão estruturalista, né? E a própria organização, ela é um sistema, né? Então, quando a gente olha lá, uma universidade, por exemplo, a que eu trabalho, a UFSCar, quando a gente olha ela fora, né, ela faz parte desse grande sistema e recebe influências, né? Mas quando ela está dentro, né, a gente vai olhando por dentro, também ela é um grupo de relações, né? Você tem os departamentos, você tem os professores, você tem os alunos, você tem o pessoal ligado à engenharia, o pessoal ligado às ciências humanas, o pessoal ligado às áreas da medicina, das ciências biológicas, né? E se você entrar dentro desse sistema, por exemplo, se for lá olhar o departamento que eu trabalho, o departamento de educação, ele também é um sistema. E é um sistema que se relaciona com o sistema maior universidade, mas também é um sistema que se relaciona com esse mundo externo. Então, quando a gente está pensando na análise sistêmica, a gente sempre tem que pensar no ambiente no qual nós estamos inseridos, né? E nessa visão também, o homem, ele é um ser, ou o homem e as mulheres, né, os seres humanos, nós seres humanos somos também sistemas que nos relacionamos com esse mundo, né? Então, o ser humano, ele não seria um ser tão simples como lá na visão taylorista, né, que é um apertador de botão, né? Nessa visão sistêmica, o ser humano ele é muito mais complexo. E por ser um ser mais complexo, os processos para que ele possa ter de motivação para o trabalho e para se envolver com aquela empresa, vai depender, né, de como que ele se relaciona com tudo isso, né? Desse aspecto mais complexo. Então, você não teria uma visão simplista, só basta dar aumento de salário, né? Ela vai buscar lá da visão comportamental que o ser humano, ele tem variáveis aspectos motivacionais, né? E uma das coisas que é importante nesse processo, né, quando a gente vai trabalhando dentro da empresa, né, ou na visão sistêmica das empresas ou das organizações, a gente tem o que lá? A gente começa com o ambiente, né? Então a gente começa lá com o ambiente, né? Tá lá o ambiente. Esse ambiente, ele traz informação, energia, recursos materiais. Aí traz relações. Aí traz as relações com os fornecedores,
com aqueles que desejam comprar, né? Então, com o Estado, com outras organizações, com os concorrentes e assim por diante. Então, a gente tem a entrada dentro da empresa. Essa entrada, que vai desde a matéria-prima, como também de demandas externas, a empresa ela faz um processo de transformação, né, que vai gerar um processo de saída, né, e que vai novamente para o ambiente. Quando a gente tem esse processo, quando ele vai sendo pensado, ele não é pensado de forma fragmentada, né? Ele é pensado como um todo. E a saída, ela sempre dá um retorno, né, aos processos de entrada, que é o que nós vamos chamar aí dos feedback. Na visão da abordagem sistêmica, o que nós devemos fazer? Nós não devemos olhar apenas a ter uma visão, como nós poderíamos chamar, de disciplinar. Ela é multidisciplinar. Por que é importante uma visão multidisciplinar? Porque nós não estamos dentro daquilo que a gente pode dizer que é um mundo sozinho, isolado, né? Ele é esse mundo, a empresa, ela está dentro desse universo. E como ela está dentro desse universo e as relações humanas elas são muito mais complexas, a gente tem que trabalhar com equipes multidisciplinares. Então, dentro da visão sistêmica, não dá para você pensar apenas você ter um engenheiro, você ter apenas o advogado, você ter apenas o psicólogo ou sociólogo, né? Você precisa ter esse processo como um todo, né? E também algo que é extremamente importante dessa visão sistêmica é de que as empresas ou as organizações, elas têm que estar num processo de adaptação a esse meio externo, né? Se a empresa ou a organização ou a escola, ela não se adapta ao meio que ela vive, ela não vai conseguir produzir, né? Um exemplo disso, né, assim, dessa a ideia, né, que você tem que ter processos de adaptação, se pega, por exemplo, essas empresas de fast food, né, multinacionais, que elas produzem um hambúrguer todos iguais em todos os países e tudo mais. Numa visão sistêmica, essas empresas elas não podem vender sempre só o mesmo hambúrguer em todo lugar. Você tem que ter uma adaptação àquela realidade, aos gostos, né, de determinados países, de determinadas regiões, né? Porque se você não se adapta ao meio, você não vai conseguir ter a sua lucratividade, você vai conseguir ter a efetividade daquilo que você deseja. Então, dentro da visão sistêmica, é extremamente importante essa ideia de a gente trabalhar com adaptação, né? As organizações têm que se adaptar ao meio em que vive. É isso aí, pessoal. Então chegamos ao final de mais uma conversas aí sobre os nossos fundamentos da administração, né? Sempre lembrando que nós temos uma fala que é muito fragmentada, apenas algumas noções, né? Então, nossas imagens que nós usamos e as referências que nós utilizamos aí nessa conversa. Até a próxima!